quanto mais ornamentada a Praticana, maior poder aquisitivo aquela família ou aquele prédio assim que lá tinha. E nós observamos isso aqui. Por exemplo, nós temos um pequeno frontão em cima também, o que mostra que não era um prédio qualquer, ele era um prédio da polícia. Em outros casarios que nós observamos na cidade velha, na Campina, nós vemos a presença dos platibandas também. As platibandas não são ornamentadas e platibandas também com muitas ornamentações. O prédio sofreu duas reformas, como eu falei. A primeira intervenção foi quando se adquiriu esse segundo andar, e a segunda foi quando se anexou a parte de trás e se construiu a quadra. Durante a década de 70, ele virou batalhão da polícia, ele virou batalhão da polícia, e até quando chegou no ano de 2008, foi desativado o prédio pela falta de recursos. Não tinha recursos para reformar, para manter o prédio, e ele foi desativado. E aí uma parceria em 2001 do Estado, junto com a empresa Léo Moreira, restaurou o prédio e trouxe para ele o evento que se chama Casa Cor, que é um dos maiores eventos que tem de arquitetura, nessa parte de ornamentações no Brasil. E hoje nós percebemos que o prédio ele não tem uso. Ele não está sendo utilizado nem para exposições, nem para eventos, para nada. O que acontece é que o prédio ele foi tombado pelo Estado em 1987. Você sabe o que é tombamento? Tombamento é uma política de preservação do patrimônio. Por exemplo, quando se tomba um prédio, pode ser feito pelo IFAM, pelo órgão federal, pelo DEPAC, pelo órgão estadual, ou pela FUNDEL, pelo órgão municipal. Quando se tomba um prédio, não se pode fazer reformas ou alterações sem que tenha autorização de um desses órgãos. Aí o que acontece, que nós vemos muito aqui na cidade de Belém, é os prédios literalmente tombando. Os donos, que é muita burocracia para se reformar um prédio, para ter condições financeiras também, então eles abandonam. E aí os prédios caem, os prédios ficam em desuso, ou então pegam fogo, como nós vimos, né? Principalmente na Campina. Está em desuso. O prédio atual não tem. É da polícia, mas ainda não está sendo utilizado para nada. Não é quartel, não é batalhão. Está aberto, já teve muitas coisas que foram tiradas, foram roubadas, porque não tem utilização. Agora falando sobre a Rua Gaspar Viana. A Rua Gaspar Viana já foi conhecida como Rua do Açougue, por ter aqui o primeiro açougue de Belém, localizado nessa rua. Posteriormente foi conhecido como Rua da Indústria, em função do bairro industrial do Reduto. E esta rua concentrava importantes indústrias e, junto com a rua municipalidade, formava o corredor industrial da cidade. Eles tinham acesso ao porto, a orla, na verdade, a orla, e facilitava esse transporte dos materiais que eram produzidos aqui. Muitas dessas indústrias tinham seus próprios trapistas, com o exemplo das serrarias. Né? A serraria mais conhecida era do seu Manuel. E ele tinha o seu próprio trapista que facilitava esse deslocamento dos materiais que eram produzidos. É interessante ressaltar também que a Rua Gaspar Viana ela é em homenagem ao médico, a bacteriologista Gaspar Viana, que descobriu o tratamento para doença leishmaniose. Ele foi estudado no Rio de Janeiro, na época em que estava funcionando a febre amarela, estava todo aquele auge da doença, e foi contratado pelo Oswaldo Cruz para estudar a doença também. Então ele tem essa liderança bastante séria para ele, na rua do Rio de Janeiro, e ele recebe essa homenagem na Rua das Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta, algum problema? Foi considerado o homem do século, né, para ele. Sim, foi considerado Aquela eleição que teve. o homem do século pelo feito que ele fez, pela descoberta que ele fez. A gente ressalta tanto a presença dos médicos de fora, a descoberta, e temos o médico paraense que teve uma importante homenagem, importante consideração também. Está falando do Evandro Chagas também, por exemplo. Olha, eu queria chamar a atenção para vocês, como o Reduto, ele vai ser uma continuidade, quer dizer, os primeiros bairros de Belém no século XVII,
começa o quê? Cidade Velha, né? Fundação do Forte. Depois atravessa ali o que seria aquele canal da doca, a doca do Vero Peso, que ali era o Igarapé. Aí começa a formar o bairro da Campina, que nós conhecemos como o bairro do comércio, né? Todas essas ruas que vêm para cá, metade do século XIX para cá, a continuidade do arcoamento é o que vai formar o bairro do Reduto, né? Então, embora algumas mudem até de nome, né, da denominação, né? Mas, por exemplo, a Gaspar Viana, né, é a mesma, começa lá, mais ou menos ali onde é a Praça das Mercês, tá? Estão localizados, né? Então, aqui nós temos essa formação do Reduto como uma expansão também do que já vem da bairro da Campina. Então, vamos pensar, nesse final do século XIX, o que nós vamos ter? Tem o bairro da Cidade Velha, o bairro da Campina e a formação do bairro do Reduto. E aí é o início da época da borracha que começa a ocupação dos outros bairros mais altos, em direção desse corredor Presidente Vargas, Nazaré, aí começa a surgir Batista Campos, né, Nazaré, aqui depois do Reduto, o Marizal, né? E é lógico, e é o momento que no início do século XX, dessa época da borracha, a população de menos renda, mais pobre, vai ocupar o quê? As baixadas, as áreas mais baixas, o entorno dos igarapés. Leia-se nesse momento, inicialmente, o que é hoje ali, bairro dos Jurunas, Condor, né? Guamá, né? Então E a população começa a ocupar aqui, isso aqui era bairro pobre. Nós vamos terminar lá, na frente da tabaqueira, e a gente vai dizer, até final da década de 60, existia ali uma grande favela, né? Mas aí houve a mudança da DOCA, e a DOCA passou a ser, na verdade, o bairro dos ricos, né? Que é o bairro do Marizal. Mas, né? Vamos seguir. Eu quero registrar que a Polícia Turística está acompanhando o grupo, tá? Nós temos ali dois soldados acompanhando, o soldado Eric, né? Eu sei que é um deles. E vão acompanhar o grupo aí também, principalmente o pessoal que está com máquina fotográfica. Mas peço para vocês não dispersarem, tá? É importante. Vamos seguir então, vamos continuar nossa caminhada por aqui. O pessoal Luiz Pacheco conseguiu sair do carro. Pessoal Luiz Pacheco, olha só, corajoso. Vocês não acordam de manhã cedo, pessoal Luiz Pacheco, da geografia, está aqui. Ainda é do papão, isso é bom, né? Veio acompanhar o grupo.